Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e hoje nós teremos aula de Ciências Humanas. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós falaremos sobre poluição ao redor do mundo. Até aqui, nós abordamos muitas questões em relação ao meio ambiente, né, em torno do consumo consciente, a importância da preservação desse meio ambiente, dos recursos naturais para a manutenção e a qualidade de vida no planeta. Nós falamos sobre a água, nós falamos sobre o desmatamento, nós falamos sobre a utilização dos recursos naturais, né, de forma consciente, sobre a sustentabilidade, estudamos os 5 R's aí, que vão propiciar aí o desenvolvimento sustentável, né? E além da água, do ar, o solo ele também pode ser contaminado por materiais tóxicos. Então, nós que estudamos sobre a água, sobre a questão da poluição, né? A quantidade de água potável no mundo é muito pequena diante da quantidade de água que se encontra, né? De forma não potável, ou que não pode ser consumida, como a água do mar, né? E nós falamos também sobre a poluição do ar, né? A emissão de gases aí pela queima de combustíveis fósseis, assim como a gente estudou sobre o petróleo e seus derivados, né? Falamos sobre a contaminação da água também, desses lixos, né, que acabam parando aí nos rios, nos mares. E o solo, assim como a água, assim como o ar, ele também não pode, não deve ser contaminado por materiais tóxicos, como acontece, né? Esgotos não tratados e outras fontes de poluentes aí que vão causar doenças e prejudicar o cultivo e a produção de alimentos, além também de interferir no ciclo de vida dos seres vivos. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o solo que é um bem tão precioso e que muitos não valorizam e nem cuidam, né? Por não saber ou por não se dar conta da importância que ele tem para a nossa vida. E para começar, vamos começar com música, né? Vamos ouvir aí Palavra Cantada para Germinar. Basta uma semente para começar, a vida brotando para transformar. Um pouco de água já deve bastar, muita luz do sol para germinar. A vida que brota, outra vai gerar. Tudo está ligado, você tem que se ligar. A mata protege, água vai nascer. Floresta traz chuva e chuva faz crescer. A folha que morre, a terra do Pará, tudo se renova, flor água. O solo enriquece, mais vida virá. Cada ser que existe tem valia pro lugar. Árvores pros bichos, alimento e lar. Cada insetinho contribuirá. Tudo está ligado, tem que se ligar. Você também faz parte, pode ajudar. Tudo é um ciclo, ajude a rodar. Proteja a natureza que você vai se salvar. Basta uma semente, para germinar, para germinar. Tudo está ligado, Tem que se
basta uma semente para germinar. Tudo está ligado, tem que se ligar, tem que se ligar. Como disse aí na música, né, a germinação, ela acontece quando as sementes elas vão encontrar condições ambientais que são favoráveis, né, que vai dar origem aí à planta. E dentre os principais fatores que vão contribuir e colaborar para que haja essa germinação, nós podemos citar a temperatura, a disponibilidade de água, a disponibilidade de oxigênio e luz. São os que mais são comentados, como a gente viu aí na própria música, né? Só que além de se necessitar de água, de temperatura, de oxigênio, né? E de luz, essa planta também, essa semente, ela tem que se encontrar em um solo propício, né? Então, as plantas se desenvolvem em que local? A partir do solo. O solo, ele também é muito importante para a nossa vida. É sobre o solo que nós vivemos. No solo, nós encontramos as mais diferentes formas de vida dentro do solo, né? É no solo que se desenvolvem as plantas também, plantas essas que nós utilizamos para nos alimentar, né? Então, o solo ele é extremamente importante. Além disso, se o solo ele for contaminado, ele também pode contaminar aí o nosso lençol freático, né? Que são aí, chega aí as nossas águas, né? E a gente consome a água também. Então, é muito importante, além da gente cuidar do ar, além de nós cuidarmos também da água, a gente precisa também cuidar do solo, né? Tudo está conectado aí, como disse a própria música. E é sobre o solo que nós iremos falar um pouquinho mais hoje. O solo, que é a camada superficial da Terra, e ele vai ser formado por matéria orgânica, vai ser formado por alguns minerais e vai servir também como fonte de nutrientes para as plantas, né? E é um importante elemento aí na produção agrícola. Imagine aí se nós não tivéssemos o solo, ou se o solo fosse poluído, né? Como é que iriam se desenvolver aí as plantas, né? Como é que iria acontecer aí a produção agrícola? O solo, ele, então, é extremamente importante, assim como a água é importante, assim como o ar, ele é importante. O solo, ele pode ser dividido em 4 tipos e ele vai ser classificado de acordo com sua composição. Nós temos o solo arenoso, o solo argiloso, o solo humoso ou umífero, nós temos o solo calcário. Dentre esses solos, os solos que são mais propícios à agricultura e desenvolvimento do plantio seria o argiloso e o humoso, ou também chamado de umífero. E nós vamos descrever aí cada um deles para que vocês possam compreender o porquê. Aqui nós temos o solo arenoso, aqui nessa imagem. Ele tem uma grande quantidade de areia e ele vai ser pobre em nutrientes, por isso que ele não é propício aí para o desenvolvimento da agricultura, ele não é um solo próprio para o cultivo. Ele é considerado um solo de ótima infiltração, ou seja, ele absorve água de forma muito rápida, por isso que ele não é o ideal para a prática agrária, né? Então, quando você joga água ali na areia, rapidamente a água desaparece, a água some, o solo não é capaz de armazenar nenhum tipo aí, nenhuma quantidade aí de água. Rapidinho ele se infiltra e ele desaparece. Por isso que não é apropriado para esse cultivo. Fora que ele também é pobre em nutrientes. Aqui nós temos o solo argiloso. Ele vai apresentar uma grande quantidade de nutrientes que vai possibilitar aí o desenvolvimento da agricultura, né? Pois após ele ser molhado, ele absorve a água e torna-se mais arejado
e isso vai permitir que a planta ela absorva melhor os nutrientes. O solo argiloso funciona desta forma, e ele vai ser propício também para o desenvolvimento aí da agricultura. Porém, o mais utilizado, né, e o mais rico em nutrientes é o solo humoso ou mífero, que é aquele solo escuro, né? É também conhecido como solo escuro. Ele é rico em nutrientes devido à grande quantidade de matéria orgânica, ele é constituído justamente aí a partir da decomposição, né, de algumas matérias orgânicas, como folhagens, casca de frutas, né? E também as minhocas, elas vão fazer parte aí também. Para quem não sabe, as minhocas elas são extremamente importantes para o solo, porque além delas cavar galerias que vai fazer com que o ar circule ali, deixando o solo mais arejado, né? Elas também produzem um humus que ajuda a fertilizar o solo. De que forma? Elas se alimentam de matéria orgânica e as suas fezes vêm em forma de humus, deixando o solo mais rico em nutrientes, né? Então, esse solo humoso, umífero também chamado, ele é bastante fértil e, por esse motivo, ele é muito utilizado na produção agrícola. Aqui nós temos o solo calcário, né? Ele é de fácil identificação, por quê? Porque ele vai ser formado por pedras, né? Vai ter em sua composição grande quantidade de pedras e por esse motivo ele vai ser impróprio para o cultivo, porque as pedras elas não vão permitir que as raízes das plantas consigam se desenvolver nesse tipo de solo. Então, o solo calcário ele não é propício para a agricultura. Nós vimos 4 tipos de solo, né? Vimos lá no início o arenoso, não é propício para a agricultura. Depois o argiloso, é propício para o desenvolvimento da agricultura. O umífero ou humoso, que também é utilizado para a agricultura. E o solo calcário, que não é o adequado para a agricultura. O arenoso, por quê? Porque ele absorve água muito rápido e ele também é pobre em nutrientes. E o calcário não é adequado porque ele vai ser composto por muitas pedras e as pedras não vão deixar aí as plantas se desenvolverem, né? As raízes das plantas aí se desenvolver. E agora nós vamos ver um pequeno vídeo falando sobre os cuidados com o solo. Nós já vimos, né, que existem esses 4 tipos de solo. Vimos que o solo argiloso, o solo humoso ou umífero, são utilizados, né, para o desenvolvimento da agricultura. Mas não basta apenas nós termos esse tipo de solo, a gente precisa cuidar desse solo, né? Uma vez que ele precisa ter descanso para que os nutrientes não se esgotem, né? Ter o tempo ali de se renovar. E vamos ver um pequeno vídeo que vai falar sobre esses cuidados com o solo. Olá pessoal, meu nome é Gisele, estou aqui na fazenda Boa Vista, na cidade de Itarantim, no estado da Bahia, para mostrar para vocês o processo de aração, adubação, plantio e irrigação. O objetivo dessa videoaula é que mesmo distante fisicamente, vocês consigam perceber como todos esses processos acontecem. Bora lá? Então, pessoal, o primeiro passo para a gente ter o cuidado com o solo é saber qual tipo de solo na sua região, o tipo de solo que você tem. Por exemplo, aqui na Fazenda Boa Vista, o tipo de solo é o arenoso, tá vendo? Por que é importante a gente saber o tipo de solo? Porque assim como nós, seres humanos, o solo também precisa de nutrientes. Daí a importância da adubação, que nós vamos ver agora. Este adubo químico é preparado de acordo com a carência do solo e a necessidade da planta. Nesse processo, são misturados vários componentes. Além dos adubos químicos, você pode utilizar também um adubo natural e 100% sustentável, que é um exemplo aqui do esterco de gado. Ele é um ótimo melhorador para o solo. Olha, gente, como é fácil nós trabalharmos com o solo arenoso. Agora vamos ver essa diferença com o solo argiloso. Vejam a dificuldade que é se trabalhar com solo argiloso. Ele não é facilmente manuseável como o solo arenoso, mas ele tem uma série de vantagens. Agora, precisamos fazer o preparo da área através da aração. Para isso, utiliza-se o trator
E o arado? Arar é preparar a terra para o cultivo. Como vocês podem ver, o solo é todo remexido, revolvido, ficando bem fofinho. Agora entra em cena a grade aradora, para deixar o solo uniforme e propício para o plantio. Com a plantadeira acoplada ao trator, adubo e sementes são colocados nos reservatórios. Agora vocês podem ver o plantio do milho e a adubação do solo, que está ocorrendo de forma mecanizada. Após o plantio, a terra está preparada para ser irrigada. A irrigação é a técnica de fornecer artificialmente água às plantas no momento certo e em quantidade suficiente. É importante eu ressaltar para vocês também que tem determinadas lavouras que não precisam ser irrigadas, como por exemplo aqui nós temos a mandioca ou alguns lugares conhecidos como aipim, macaxeira, e outra lavoura que não precisa ser irrigada está aqui ao fundo, que é a de cana-de-açúcar. Mas é importante enfatizar para vocês que a irrigação ela traz uma série de benefícios para a planta. Lembra que desde o início do vídeo nós mostramos como arar, adubar, plantar e irrigar corretamente? Que são os passos para se ter um solo pronto para o plantio? Olha o resultado aqui, tá vendo? Aqui é a nova lavoura de milho. Terminamos aqui o nosso assunto, cuidados com o solo. E assim a gente vamos falar, né, um pouquinho mais aí sobre a importância do solo. Recurso essencial para a vida dos seres humanos e animais, onde o fornecimento de nutrientes para a terra, proporcionando o plantio de alimentos ricos em vitaminas e minerais necessários aos seres humanos, né? A gente precisa aí desse solo, porque é lá que vai se desenvolver as plantas, né, que são utilizadas aí tanto para a alimentação humana quanto também a alimentação animal. O solo, que é a camada superficial da crosta terrestre, ele vai ser formado por um composto de matéria orgânica e minerais, né, como a gente viu lá no início, que são oriundos de um processo natural do meio ambiente e que é a decomposição, né, dessas plantas aí, animais que também da degradação natural das rochas, da erosão, ele vai ser formado por tudo isso aí. Então, além dele ser formado pela degradação das rochas, pelos fragmentos aí das rochas, ele também vai ser formado a partir da decomposição de plantas e de animais, que é o que vai fazer com que esse solo ele se torne fértil, certo? Então, nós podemos dizer que o solo é formado por compostos de matéria, vai ser composto aí por matéria orgânica e minerais, certo? Minerais que seria a partir da degradação natural das próprias rochas e compostos orgânicos, decomposição aí de plantas e de animais, que vai fazer com que o solo ele se torne mais fértil. E qual a importância aí do solo na agricultura? É por meio do solo que alguns animais eles se alimentam e grande parte dos alimentos são produzidos, né, dentro aí da atividade agrícola. Logo, o solo ele é fundamento básico para a produção agrícola. É a partir do solo que nós vamos fazer com que se desenvolvam ali plantas, né, onde nós vamos fazer o plantio ali. E esse plantio ele vai ser utilizado tanto para a alimentação do próprio animal, quanto também para a alimentação humana. Ao consumir os alimentos, as vitaminas e minerais são absorvidos pelo corpo em razão dessas substâncias terem sido retiradas da terra, e o mesmo acontece quando nos alimentamos de animais, né? Os animais que se alimentam das plantas, né? Então, as plantas retiram do solo os nutrientes, os animais se alimentam dessas plantas e, a partir das plantas, vão ter esses nutrientes, e quando a gente se alimenta dos animais, nós também vamos obter esses nutrientes
devido a essa alimentação do animal. O solo também é importante para o desenvolvimento da urbanização, pois ele é utilizado na construção de casas e na construção de edifícios. Então, olha só, além do solo ser utilizado para o desenvolvimento aí das plantas, o solo ser onde a gente vive, né? A gente vive aqui sobre o solo é utilizado para o desenvolvimento das plantas, que a gente se alimenta a partir dessas plantas, os animais se alimentam de plantas, também vai ser utilizado aí na construção de casas, de edifícios. O que muita gente não imagina é que, mediante o plantio vai acontecendo, o solo ele vai perdendo parte dos seus nutrientes, né? Um exemplo é o cálcio, o magnésio, e esses nutrientes que ele vai perdendo precisam ser repostos para dar lugar às novas plantações. Então, se planta, por exemplo, vamos colocar aqui pé de feijão, que é uma leguminosa, né? Só feijão, só feijão, só feijão, só feijão ali, e aí não se muda o plantio para uma não leguminosa, né? Esse tipo de planta, ele vai retirar do solo o único tipo de nutriente, que é o que ele precisa. Então, o solo pode se esgotar, né? Por ter plantado tantas vezes aquele mesmo tipo de vegetação ali, que utiliza sempre o mesmo tipo de nutriente. Aí não se dará tempo para que o solo possa se recompor e ele pode se esgotar, né? Os nutrientes aí do solo podem se esgotar e ele pode se tornar também infértil, certo? Então, a gente precisa cuidar do solo, a gente precisa dar um espaço para o solo para que ele possa se recompor. E muitas vezes, quando isso não acontece, a gente precisa utilizar fertilizantes químicos, né? Para que o solo volte a ser fértil. E como é que a gente recupera esses nutrientes? Os nutrientes eles vão ser recuperados aí de diversas formas, através de compostos naturais, como, por exemplo, é o caso de estercos ou de resíduos de algumas plantas. A técnica de compostagem também é utilizada. E algumas técnicas de manejo devem ser sempre usadas para melhorar e manter essa fertilização do solo, como, por exemplo, o plantio de uma leguminosa com uma não leguminosa, alternância, né? Se eu planto aqui leguminosa, meu próximo plantio vai ser de uma não leguminosa. O que é leguminosa? Ervilha, feijão, certo? Os outros tipos de plantações que a gente tem não leguminosa, por exemplo, a cana-de-açúcar, a mandioca é não leguminosa. Então, se eu for alternando, eu vou fazer com que o solo ele tenha tempo de se recompor. E aqui a gente tem algumas técnicas que são utilizadas aí para poder se cuidar do solo. Como a gente viu, né, a gente precisa usar, né, algumas técnicas de manejo para melhorar a fertilização do solo. E aí, quais são essas técnicas? A análise da composição do solo, né, essa análise ela é feita até mesmo para o desenvolvimento de algum tipo de plantio, principalmente se for em grande escala, para a gente saber qual é o tipo de planta mais adequado para aquele tipo de solo, né, a partir aí da análise da composição do solo. E essa análise ela também deve ser feita durante o processo para a gente ver como é que está o solo, se está faltando algum nutriente, né? A drenagem, né? Nós não podemos também ter, a gente precisa da água que vai ser através da irrigação da plantação, porém essa água ela não pode estar em excesso, por isso que é importante essa parte da drenagem, porque se ter água em excesso, as raízes das plantas elas podem apodrecer, né? A aragem, né? A gente viu que nós temos lá o arado, por exemplo, né? Que é utilizado através de máquinas. A adubação, que essa adubação ela pode ser através de compostos orgânicos, como o próprio esterco, ou ela pode ser feita através de adubos químicos, né? Embora o mais adequado seria o adubo natural. A importância do solo está relacionada aos nutrientes que ele oferece para cada tipo de plantação. Para cada tipo de solo, ou para cada tipo de planta, exige-se um tipo de solo, assim como cada tipo de solo tem os tipos de plantas, né, que conseguem se desenvolver a partir de sua composição. E falando sobre o fogo sem controle, ele pode empobrecer o solo com o passar do tempo e levar também o assoreamento aos leitos dos rios. Isso porque muitas pessoas, principalmente quem trabalha aí nas zonas rurais, costumam
queimar a terra após a colheita, né? E isso faz com que o solo ele se torne pobre em nutrientes. Ali, ao queimar, vocês vão acabar matando ali os micro-organismos e organismos que vivem ali no solo e que ajudam para a fertilização do solo, como, por exemplo, as próprias minhocas, né? E vai fazer com que o solo se torne pobre em nutrientes, né? E com o tempo vai levar o assoreamento até o leito dos rios. E a gente vai ver aqui um pequeno vídeo que vai falar sobre as queimadas, né? Onde esse fogo ele acaba ameaçando não somente o solo, mas também os nossos rios. Vegetação em chamas, animais desabrigados, feridos, muitas vezes mortos, e o trabalho incansável do Corpo de Bombeiros para conter o fogo. Mas por que o Cerrado está sempre à mercê das queimadas? Não é apenas porque estamos no período de estiagem, muito calor e baixa umidade. O Cerrado sofre pela falta de consciência do ser humano. O fogo intencional em zonas rurais quase sempre é o motivo das grandes queimadas. E aí a vegetação muito seca vira combustível em temperaturas que passam dos 800 graus. O vento forte espalha as chamas e a rapidez com que o fogo se alastra é assustadora. Em menos de uma semana, mais de 1.000 hectares, ou 1/3 da vegetação do Parque Altamiro de Moura Pacheco, foram consumidos pelas chamas. Tem um momento a situação está controlada, conseguimos controlar os focos ontem, durante a noite e madrugada, que a gente mantém nossas equipes aqui 24 horas, todos os dias, a passagem de serviço de turno é feita aqui no local. Graças a Deus, durante a madrugada à noite não tivemos nenhum novo foco. O Parque Thelma Ortegal, em Abadia de Goiás, também pegou fogo no ano passado. Graças à capacidade que o Cerrado tem de se recuperar, hoje são poucos os vestígios do fogo e dos estragos causados. O monitoramento nosso é diurno e noturno, a gente faz escala e reveza para que o parque nunca fique desguarnecido. Porque se acaso tem algum tipo de falha no monitoramento, as chamas podem se propagar muito rápido e aí quando a gente der conta, já queimou uma área muito grande, já teve um prejuízo muito grande para a biodiversidade. Aqui a gente vê bem um exemplo, né, de árvores que passaram por uma queimada severa no ano passado e agora já estão aí se recuperando, né, com as folhagens bem verdinhas. Nem todas têm essa mesma sorte, viu? E ao contrário do que se prega por aí, de que o cerrado precisa do fogo, precisa das queimadas, não é bem assim não. Quando é um incêndio natural, né, causado aí por uma tempestade de raios, de relâmpagos, né, Tiago? A gente sabe que a natureza tem essa capacidade de se recuperar, se regenerar. Mas dentro de fazendas não precisa acontecer dessa forma, né? Existem as queimadas controladas. Como que elas devem ser feitas? A população tem esse costume de achar que no Cerrado tudo se resolve com fogo, não é bem assim, né? O fogo ele traz consequências inestimáveis, né? Prejuízos incalculáveis. E a gente tem visto que algumas técnicas para o uso do fogo, como queima prescrita, queimada controlada, elas têm tido certo resultado, mas tem que ser feito dentro da técnica, na época correta, com o manejo adequado do solo, com o uso de aceros. Aí sim pode trazer algum resultado, mas não da forma indiscriminada que as pessoas fazem, que está trazendo muito prejuízo, tanto à biodiversidade quanto à população. A vegetação e o solo são muito prejudicados com as queimadas. Aqui de baixo a gente não está vendo agora, né, Tiago? Mas tem toda uma microfauna, tem minhoca, tem besorrinho, tem formiga. Quando pega fogo, quando a queimada atinge, mata tudo, acaba com tudo. E qual que é a consequência? Um desequilíbrio, né? Até mesmo dos nutrientes do solo, da aeração do solo, que vai dificultar futuramente aí a permeabilidade do solo e, consequentemente, aí, a questão do lençol freático, enfim, todo um prejuízo devido a essa queimada. Como se não bastasse todo o prejuízo causado pelo fogo à vegetação e aos animais, rios e córregos também ficam comprometidos, uma vez que o solo e a vegetação queimados favorecem o assoreamento dos leitos. A destruição dessa vegetação vai interferir diretamente na preservação desse recurso hídrico. E aí a gente também vai falar um pouquinho brevemente aqui sobre erosão do solo, né? A erosão do solo que nós temos
aqui no exemplo, nessa imagem aqui, onde a gente pode perceber onde houve um desgaste aí do solo, provavelmente foi feito pela passagem de água ao longo do tempo, que fez com que formasse aí esse grande buraco e atravesse o fluxo, acabasse atrapalhando aí o fluxo de pessoas e impedisse a passagem dos veículos. Esse se trata de um exemplo de erosão. Mas o que é erosão? Na verdade, a erosão é todo e qualquer desgaste do solo, das rochas, em que há o transporte de pequenos detritos de um lugar para o outro. E essa erosão, ela acontece principalmente porque o solo ele vai ficar descoberto, desprotegido. Nós precisamos aí dessa vegetação para que proteja o solo e evite esse tipo de situação. O homem, ele é responsável pela erosão? Será que o homem é responsável? A erosão ela é um processo natural que já existe na natureza, mesmo sem a interferência aí do homem. Porém, à medida que o homem ele vai alterando a composição da superfície terrestre, como, por exemplo, a retirada da vegetação natural, a intensificação da erosão começa a acontecer, né? E seus efeitos vão provocar graves prejuízos ao solo. E quais são os fatores que provocam as erosões? As erosões, geralmente, elas são provocadas pelos agentes externos ou exógenos de transformação do relevo, como, por exemplo, a própria água, né? A força da água, dos ventos, o clima e muitos outros elementos. E agora nós temos alguns tipos de erosão. A erosão fluvial, que é o tipo de erosão que ela é causada pela água das chuvas, onde o solo ele está desprotegido e aí, devido às enxurradas, vão acabar abrindo crateras ali, buracos, e essa água ela pode ir até os rios, né, que vai causar aí o assoreamento. A erosão fluvial, que é provocada pelo próprio desgaste, né, provocada pelo leito dos rios aí, tanto quando eles se excedem, vão avançando sobre as margens, quando a vegetação ciliar ela é removida, né, a mata ciliar ali, desprotege o relevo ao redor do curso das águas, e aí a própria força da água aí, provocada pelos rios vão abrindo essas crateras, né? A erosão glacial, que é o tipo de erosão que ela é causada pela ação do gelo. Nós temos a erosão marinha, que acontece quando as rochas ou solos litorâneos são desgastadas pelas ondas do mar, né, que vai batendo ali, e aí vão abrindo aí essas crateras. E a erosão eólica, que, como o próprio nome diz, é uma erosão que é causada pela ação dos ventos. E quais as consequências da erosão para o solo? Quais são essas consequências, né? O solo ele vai ficar desprotegido ali, por exemplo, com a água da chuva, né? Vai retirar essa camada superficial do solo, que geralmente tem maior quantidade de nutrientes, a mais fértil, né? Ele vai ficar de forma que não está propício para o desenvolvimento da agricultura, e além disso, essa terra que é retirada, essa camada superficial do solo que é retirada, acaba chegando aos nossos rios, provocando o assoreamento e assim fazendo com que a água ela se eleve e cause as enchentes. Agora é sua vez. Com base nos problemas ambientais que nós já discutimos em momentos anteriores, quando a gente falou sobre a água, sobre o ar, e sobre isso que a gente estudou agora, né, que foi falando sobre o solo, a gente falou sobre poluição da água pelo esgoto, impacto das queimadas, sobre a fauna, a flora, poluição do ar pelos veículos, indústrias. Nós propomos que vocês produzam aí panfletos físicos ou na forma virtual de conscientização ambiental que vão incluir informações importantes, como os principais problemas ambientais da atualidade, os impactos sociais, o papel da sociedade e as atividades que podem ser tomadas tanto coletivamente quanto de forma individualizada para que a gente possa reduzir esses impactos. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Esse é o nosso primeiro momento, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Um beijo no coração de cada um de vocês e daqui a pouquinho a gente se encontra. Temos horário marcado, certo? Te encontro lá. Tchau, tchau.